Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade, a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, apesar desse tempo frio, chuva, mas a gente está aqui, né? E a espiritualidade também está conosco. Então agradecemos muito a Deus por podermos vir até aqui e pela ajuda espiritual que iremos receber. Peço então que todos me acompanhem na prece para a abertura dos nossos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que os sentimentos dos quais estaremos animados reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu gostaria de dar um conselho a vocês. Infelizmente, todos vocês já passaram por desavenças com outras pessoas, por desentendimentos. E nós vemos um tipo de sofrimento bem comum nessas situações. A pessoa, ela tenta o tempo todo mostrar a razão dela. Ela tenta o tempo todo mostrar para o outro como ele está errado, como a posição dela não está errada. Enfim, tenta provar que está certo o tempo todo. Isso gera um desgaste emocional muito grande, porque nem sempre a outra pessoa está aberta a aceitar que ela errou. Nem sempre a outra pessoa está aberta a entender o lado do outro, a se colocar no lugar do outro. E daí fica a pessoa ali tentando incansavelmente provar o seu ponto de vista, provar que não fez nada de errado, provar que não é esse monstro que está sendo pintado, e a outra pessoa não está disponível, não está à disposição para enxergar isso tudo. E daí gera uma frustração muito grande, que gera uma energia negativa muito grande. Muitos ficam pensando e relembrando a situação o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, porque está naquela agonia de provar o seu ponto de vista. E qual que é o meu conselho, filhos? Nem sempre isso vale a pena. Justamente porque a outra pessoa está usando o livre-arbítrio dela para não aceitar o seu ponto de vista. E não tem o que você faça para mudar isso se o outro não está à disposição para entender o seu lado. E qual que é o meu conselho para você? Deixe dessa forma. Se a sua consciência está tranquila, se você fez tudo o que podia para mostrar o seu ponto de vista e mostrar que você não queria o mal, que você não fez nada de errado, que você está com a razão e a pessoa ainda assim não te deu voz, deixe para lá. É muito melhor
melhor, filhos, às vezes, passar por ruim de forma injusta, do que ficar com a energia negativa dessa frustração de querer provar uma inocência que a outra pessoa não quer enxergar. Isso, às vezes, filhos, dura encarnações. Eu não estou sendo exagerado. Tem pessoas que passam uma encarnação inteira com essa mágoa no coração, se importando de uma maneira exagerada com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando para outras pessoas, e essas outras pessoas vão concordar com ele, porque você não está tendo a sua chance de se explicar, e você fica pensando sobre isso, e de que adianta? Absolutamente nada. Então, meu conselho é, sempre mostre o seu ponto de vista, sempre tente fazer as coisas da maneira correta. Agora, se a outra pessoa não está à disposição para enxergar isso, para te escutar, não adianta você fazer nada, filhos. Infelizmente, não adianta. Entregue nas mãos de Deus. Agora, não fique você fomentando essa energia no seu coração, convivendo com essa frustração, pensando nisso dia e noite, trazendo para você uma energia negativa que vai influenciar não só nessa situação, mas no teu humor como um todo. E se o teu humor está sendo influenciado, você também vai acabar repassando isso para outros setores da sua vida. E não vale a pena propagar uma energia negativa, né? Só vale a pena propagar as energias positivas. Então, para concluir o pensamento, façam as coisas corretas. Ajam da forma como você acha que deve agir, da maneira correta que você acha que deve agir. Se a outra pessoa ainda não tem como enxergar isso, ou não quer enxergar isso, o problema é dela. Vai chegar o momento dela de também passar por provações como essa, e de talvez nesses momentos aí sim ela aprender a lição. A gente tem que saber recuar, tem que saber o momento certo de recuar, para que você não saia pior ainda. Mesmo você tendo razão, mesmo você estando certo, às vezes você está pior do que o outro que está errado, porque você está tão frustrado, trazendo para si uma energia tão pesada que isso vai te afetar de uma forma que não precisava. É aquilo que a gente sempre fala nas nossas palestras. Vocês acrescentam coisas no fardo que já é pesado, que não precisaria. Que Deus abençoe. Umbral. Umbral nada mais é que um acúmulo imenso de energia negativa provocada pelos encarnados e também pelos desencarnados que lá vivem. No umbral, absolutamente tudo é negativo e denso, e quanto mais denso, mais para baixo, criando assim vários níveis de umbral. Estamos falando de um local de dor e sofrimento de consciência. Quem está ali está com a sua consciência doente, desequilibrada, e por este motivo é tão difícil ajudar. É preciso esperar o livre-arbítrio dessas pessoas em aceitarem a ajuda, e às vezes isto leva séculos. No entanto, no primeiro pedido sincero de ajuda de qualquer espírito umbralino, ele é imediatamente ajudado pelo nosso Pai Criador. Os espíritos umbralinos dificilmente conseguem dar grandes saltos de evolução, a ponto de sair da região mais inferior do umbral, por exemplo, e ir direto para a região mais elevada do umbral ou para uma colônia espiritual. O mais comum é que consigam subir um a um os níveis do umbral até ter o merecimento em serem recebidos em uma colônia espiritual. No umbral há a presença de seguranças espirituais, com a função de proteger as colônias espirituais próximas e também com a função de proteger os evangelizadores que frequentemente estão no umbral para tentar ajudar os espíritos sofredores que ali moram. Também há postos de atendimento, enfermarias, pode-se assim dizer, bem rústicas, pois possuem apenas o intuito de dar uma pequena energizada nos espíritos para que eles se sintam menos debilitados e tenham condições de conversar com os mentores, entender as condições e as regras das colônias espirituais antes de serem transferidos. Aceitando essas novas determinações, os espíritos são encaminhados para a colônia e daí sim irão receber todo o tratamento adequado que necessitam. Em resumo, o umbral é um local extremamente complexo e difícil. Não são todos os espíritos que conseguem ir até o umbral prestar ajuda, em razão da energia densa que não conseguem suportar. Não há um espírito que saia do umbral que queira voltar para lá, porque sente falta no ambiente.
Porém, há inúmeros espíritos que acabam cometendo novamente os mesmos erros e sua energia negativa o atrai novamente para o umbral. Costumo dizer que vive em uma colônia espiritual que merece estar ali, e no umbral a mesma coisa. Não existem coitados, vítimas, injustiçados. No plano espiritual não existem injustiças, pois é a justiça divina que comanda tudo o tempo todo. Quem está no umbral não precisa de pena ou de desculpas para justificar sua presença ali. Precisa apenas de oração para que finalmente abram os olhos, se atentem para os erros cometidos, peçam perdão e não tornem a pecar. Psicografado do Santo Espírito Miguel Arcanjo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Sempre tem muita polêmica com o umbral, né? Discussão até no meio espírita. Com certeza o umbral não foi criado pelo nosso Pai. Ele não faria isso com nenhum dos filhos dele. Todos os pensamentos de vocês geram energia. E se esses pensamentos são mais para o lado negativo, essa energia ela começa a se acumular em você, se acumular no ambiente que você está e começa a descer cada vez mais, porque é uma energia pesada, densa, então ela vai para o umbral e soma-se a energia dos espíritos que estão lá, que também estão com sofrimento, com energia de raiva, às vezes vingança, injustiça, enfim, e estão emitindo essa energia que faz com que o umbral fique cada vez mais complicado de se respirar, vamos dizer assim, de permanecer lá, porque a energia é muito pesada, é muito difícil. Ou seja, ela é a soma das energias negativas de todos nós. Nós é que criamos o umbral. Se fala muito de vale do suicida. Parece que Deus criou um vale para suicida, um vale para quem tem vícios, um vale... Não é assim. Energia semelhante atrai energia semelhante. Então, quando você desencarna por algum motivo, você se matou, pode ser que vá lá para o Vale dos Suicidas, você vai para lá, porque a tua energia é a mesma daqueles que estão lá hoje. Semelhante atrai semelhante. E é assim mais ou menos que funciona no umbral. O umbral, quanto maior a tua dificuldade de lidar com a tua consciência, quanto mais pesado está a tua consciência, quanto mais pesado foram os atos e pensamentos que você cometeu aqui, mais para baixo você é sugado, porque cada vez mais embaixo vai acumulando mais energia negativa. Então, se você é muito denso, quanto mais denso você vai mais para baixo. Então não é ninguém que está te colocando lá, é você mesmo que se coloca. Então, mais ou menos numa visão simples, existe o umbral grosso, que é bem baixo, que seriam cavernas, buracos, vamos entender assim. Existe o médio e existe o que está aqui, na crosta da Terra. Na crosta da Terra não deixa de ser um umbral, só que no plano espiritual. Então, essas energias pesadas de vocês, de raiva, enfim, quando começam a reclamar de tudo, é a mesma energia desses espíritos que estão por aí ainda em sofrimento, e por isso que muitas vezes ele se afiniza com você e começa a te acompanhar. Semelhante atrai semelhante. Então não foi Deus que criou o umbral. O umbral é uma criação nossa, é uma criação do homem, encarnado ou desencarnado. E quanto maior o teu sofrimento, às vezes mais embaixo você fica. Uma outra coisa que a gente escuta muito no meio espírita: eu me matei, eu tinha 20 anos, eu tinha programado para ficar até 80 anos, então no mínimo eu vou ficar 40 anos no umbral, porque é o tempo que eu ia ficar aqui. Isso não existe. A partir do momento que você pediu ajuda de coração mesmo, que você entende, que você para de culpar a todo mundo e vê você também como alguém que tem uma responsabilidade por tudo que aconteceu, Deus vai te chamar. A espiritualidade, no momento que está lá para ajudar, ela vai te tirar de lá. Agora, realmente o tempo no umbral é muito grande para a maioria dos espíritos que estão lá, às vezes muito mais de 80, 100 anos, porque às vezes eles estão tão fixos numa ideia de alguma coisa que o levou à morte, ou como ele morreu, ou se injustiçado,
e ele fica como se fosse 24 horas só pensando naquilo. Então isso faz com que ele fique cada vez mais preso lá e não escute esses espíritos benfeitores, evangelizadores que estão lá tentando mostrar para ele o caminho certo. Então o tempo de permanência no umbral é só do teu entendimento, de você entender que você tem responsabilidade por tudo que acontece na tua vida e pedir ajuda, porque quando você pede ajuda, você se disponibilizou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Passa por postos de saúde, de controle antes de subir para uma colônia, onde vai se fazer uma primeira limpeza das energias, e quando você conseguir manter o equilíbrio, você é levado para uma colônia bem próxima da Terra, para começar novamente o teu equilíbrio, aprendizado e futura programação de encarnação. Muitas vezes as pessoas veem filmes, fotos, enfim, relato da lama no umbral. A lama no umbral, filhos, ela é fruta de uma bênção do nosso Pai. De vez em quando ele faz com que chova bastante no umbral. E essa chuva ela é muito importante porque ela baixa um pouco a energia negativa que tem no umbral. Fica mais fácil para as pessoas lidarem. Eu vou usar a palavra respirar, claro que não é bem isso, mas fica mais fácil para respirar, de aguentar estar lá dentro. É a mesma coisa aqui na cidade de vocês, que às vezes está com muito pó, que vocês, chove, puxa, sentou o pó, alivia a respiração, é a mesma coisa. Então aquela água, aquela chuva, é uma ajuda para muitos espíritos, mas também para aqueles que estão nas áreas mais inferiores, isso não chega até lá. Então a energia ela é muito pesada. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande para ir até o umbral, porque para a gente se desequilibrar também é fácil, porque o corpo de carne ele é como se fosse uma armadura, e como você não tem mais esse corpo, e o teu corpo é energético, se você não conseguir manter-se firme, você também pode sentir muito o peso dessa energia negativa. Então o umbral nada mais é que uma criação do sofrimento de todos nós, dos que estão lá, e muitas vezes, como se a gente fala que às vezes um sofrimento que não era nem para a gente estar lá. Tem pessoas que merecem para uma boa colônia, mas por alguma coisa que elas fizeram ou colocaram na cabeça dela, ela não se acha merecedora, e mesmo sendo levada para a colônia, ela desce porque ela deseja ir para baixo, porque ela não acredita ou não se perdoou de alguma coisa que fez. Os vícios é muito complicado, faz com que você também fique pelo menos, no mínimo aqui na terra, na crosta, e conforme o nível de você na questão do vício, você acaba indo para baixo. E às vezes até o vício, nem sempre como às vezes vocês pensam, a pessoa com a droga, enfim, tem muitos vícios que para vocês é uma coisa aceitável, né? É o cigarro, a bebida. Tem pessoas que às vezes levou uma vida só fazendo bem para todo mundo, levou uma vida certa, merece, vai para uma boa colônia, mas chega lá, não consegue ficar sem o cigarro e fica sentindo falta, porque vai continuar sentindo falta do mesmo jeito, abstinência. E essa pessoa às vezes ela sente tanta dificuldade de ficar longe do álcool, do cigarro, do café, e volta aqui porque quer ficar perto de alguém que está consumindo. Então ela se traz para cá e ela vai viver no meio dessa energia pesada, mesmo tendo o merecimento de estar num bom lugar, mas não conseguiu se livrar dos vícios. E isso é qualquer tipo de vício. Já falamos algumas vezes isso aqui no Miguel Arcanjo. Comecem a olhar para o dia a dia de vocês. O que é aquilo que você não consegue, às vezes, ficar um dia, uma semana, um mês sem? Comece a se preocupar e tentar mudar essa atitude. Porque quando desencarna não tem mais nada disso. Então tem que lidar com a energia lá de cima, que é uma energia muito, mas muito melhor do que a energia que vocês têm aqui hoje. Mas esses apegos, às vezes, não vai ter nada disso lá. Então vai ter que lidar com isso. É muito diferente nesse sentido, muito mais equilibrado. Vocês estão falando do frio, da chuva,
Não tem frio, não tem chuva, não tem calor, não tem fome, não tem sede. É equilíbrio, é serenidade, é tranquilidade. Mas você só vai conseguir usufruir de tudo isso se você aqui e aqui estiver em equilíbrio e serenidade. Agora, se você é aquela pessoa que está na hora do meu cafezinho, está na hora do meu cigarro, a minha bebida e a droga e comida, enfim, você vai acabar vindo para cá. E não é que alguém te manda para cá, você vem atrás disso tudo. Semelhante atrai semelhante. Então, filhos, longe do umbral de ser criado por Deus. Isso é fruto ainda da nossa pouca evolução em muitas áreas. Com a mudança da Terra, o umbral mais baixo, o umbral grosso, que muitos chamam, já está sendo limpo. Muitos espíritos já estão sendo retirados de lá, porque eles não vão poder reencarnar nesse planeta, mas a quantidade ainda é muito grande. Então vocês, com as energias negativas de vocês, se alimentam, os espíritos alimentam o umbral, e o umbral também acaba retornando isso para vocês da mesma maneira. Então, quanto mais vocês se equilibrarem, quanto mais vocês cortarem essa emissão gigantesca de energia negativa, ajuda primeiro a vocês e o planeta como um todo. A gente repete muito aqui, às vezes as pessoas acham que quando morre tem alguém te julgando, você vai para cima, você vai para baixo, enfim, não, é a tua consciência. E é uma coisa muito automática também. Você não consegue ir para onde a energia é diferente da tua, porque você não se sente bem lá. Mesmo que queira pegar alguém que fez muita coisa errada e levar para cima, ele não vai se sentir bem lá. Como às vezes a pessoa que está em cima também não se sente bem lá embaixo. A gente fala tudo de energia. Então está na hora de cada um de vocês primeiro cuidar da energia que vocês emitem, que está envolvendo vocês, o corpo espiritual de vocês, para começar a equilibrar você. Quem sabe daí você começa a equilibrar a tua casa, o teu ambiente de trabalho. Essa energia é uma energia que acaba afetando todo mundo em volta de uma maneira positiva. Quem sabe o teu exemplo começa a afetar os outros também, e assim a gente consegue fazer com que o planeta como um todo é equilibrado. Vocês não pensem que a guerra lá do outro lado do mundo, a energia negativa não chega até vocês. Chega, ela envolve o planeta todo. Claro que ela é muito mais pesada, mas envolve o planeta todo. E hoje a gente vê uma grande maioria da população que adora ver o lado negativo de tudo. E até parece que as programações que tem para ver é só negativo. Se tem um programa que fica o dia inteiro falando em morte, assassinato, desgraça, a pessoa fica 24 horas ligada naquilo. E parece que a vida só é aquilo. Não é que tem que virar as costas, mas também não pode ser só isso. Porque senão você começa a absorver e emitir essa energia negativa, achando que está tudo sempre tão ruim, e isso dá muitos problemas. Primeiro no teu corpo, na parte física, na parte mental, e você está contribuindo para que o umbral permaneça cada vez mais difícil, e às vezes isso chega numa frequência, num nível tão grande, que mesmo você, pelas tuas atitudes, nas outras atitudes da tua vida, você não tem merecimento de você parar lá embaixo, você se leva para lá, porque você se afiniza com aquele tipo de energia da desgraça, do problema. É inacreditável. Se faz um programa, seja onde for, de falar das boas atitudes, das coisas boas, de uma palestra, dificilmente tem uma audiência. Mas se faz um programa dizendo desgraça, morte, cenas cada vez mais pesadas, isso tem uma audiência muito grande. E querendo ou não, a gente está mantendo essa energia pesada no planeta e afetando a vida de todos nós, encarnados ou desencarnados. Então cuide primeiro das energias que você está emitindo, e depois, com o teu exemplo, quem sabe outras pessoas também começam a agir da mesma maneira, porque quanto mais o planeta estiver equilibrado, vai fazer com que a vida de todos vocês sejam afetadas de uma maneira positiva. Que a paz do nosso Mestre esteja com todos. No dia 26, que é a última quinta-feira do mês, tem o nosso encontro do estudo
é espíritos protetores e obsessores, o tema principal. Não necessariamente só esse, mas é o tema principal. É às 19 horas, aberto a todos que quiserem vir. Vai ter uma entidade para responder as perguntas, e a gente sempre também abre a oportunidade para os espíritos que quiserem fazer perguntas. E às vezes as pessoas não entendem, né? Ela já morreu, já sabe tudo. Não. Você pode ter certeza que o dia que você morrer, você fecha o olho aqui, você abre o olho lá, você é a mesma pessoa, com a mesma personalidade, e continua sendo você. E com as dúvidas também. A única dúvida que tem se existir se realmente existe vida após a morte. Daí você vai ter certeza que tem. Agora as outras dúvidas continuam do mesmo jeito. Essas palestras são sempre colocadas no YouTube, no Centro Espírita Miguel Arcanjo, SEMA, e no Spotify também, palestras Centro Espírita Miguel Arcanjo. A gente sempre pede para vocês fazerem uma divulgação disso, porque muitas pessoas já vieram agradecer porque escutaram o que precisavam escutar e às vezes não estavam próximos aqui ou não poderiam vir. E se vocês puderem se inscrever e dar não sei se é joinha, like, como é que chama, porque não que vá monetizar o centro, nosso alcance é muito pequeno, mas o canal entende que isso é uma coisa relevante e ele começa a indicar para as outras pessoas. Vocês não pensem que a gente também de vez em quando não indica algumas coisas para vocês no celular de vocês. Nem sempre é o algoritmo, às vezes somos nós mesmos. Então por isso, cuidado com o lado que você está se afinizando do lado espiritual, que tem dos dois lados. Vão ter aqueles também que vão estar indicando coisas que não vai fazer bem para você. Que a paz esteja com todos.